aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Meu irmão, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, o homem que pregou o primeiro sermão na igreja, não tem vergonha de se chamar de presbítero. Hoje as pessoas querem ser bispo, apóstolo, quer ser tudo, não quer ser presbítero, né? Mas olha só Pedro aqui, ó. Que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Senhor amado, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Pedro escrevendo essa carta, ele nos ensina muito hoje. Naquela época existia já várias pessoas querendo ser apóstolo também, e não eram apóstolos, não eram nada, mas eram pessoas que queriam se passar por mestre, né? E Pedro aqui diz aos presbíteros que estão entre a igreja, que eram comissionado pelos apóstolos de Jesus Cristo realmente, os presbíteros dirigiam a igreja, e Pedro fala assim, eu sou presbítero igual a eles. Então Pedro fala assim, olha, e testemunho da aflição de Cristo, Pedro é um exemplo de humildade para nós. E ele diz, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem de torpe ganância, mas de ânimo pronto. É diferente de algumas coisas que a gente vê hoje. Hoje as pessoas olham para o rebanho, só vê cifrão, né? Não vê outra coisa, só vê cifrão, só vê dinheiro. Aí Pedro fala que é diferente. Olha, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor. Hoje as pessoas querem domínio. Fica embaixo da minha unção, porque se você sair, você vai se arrebentar. E não é desse jeito não. Mas eu quero meditar com os irmãos. Pedro escrevendo esse texto, de repente ele começa a falar aqui, e ele deixa agora no versículo 6 uma palavra para nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O ser humano, irmãos, ele gosta de se exaltar, ele gosta de se aparecer, ele gosta de ser a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola da geladeira. O ser humano é isso aí. Aí Pedro fala assim, ó, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo que exalta Deus. Deus que exalta a pessoa. Não adianta a pessoa querer se exaltar. Aí agora ele fala exatamente o que eu quero ministrar essa noite, que está no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, com a ajuda de Deus eu quero ministrar essa noite sob um título bastante propício para nós hoje. Deus pode estar disposto a nos abençoar, mas de acordo com a palavra dele. Não é de acordo com a minha palavra, não é de acordo com a minha posição, não é de acordo com a minha ideologia, mas é de acordo com a palavra de Deus. Então, veja bem, quando Pedro diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, o que Pedro quer dizer para nós, irmãos? O que nós podemos aprender com essa palavra?
Primeiro lugar, irmãos, ninguém consegue suportar sozinho suas preocupações e lutas diárias. Lembra que Jesus falou, lá em Mateus, você vai encontrar em Lucas, sobre a ansiedade da solicitude pela vida, que nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça, nós estamos preocupados com o dia de amanhã, porque as aves não plantam, nem colhem, mas o Senhor dá alimento para elas. O Senhor Jesus falou sobre isso. Então ninguém consegue suportar sozinho as suas preocupações e lutas diárias. Por isso que Pedro fala aqui, olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se você tentar resolver os seus problemas, tanto espirituais, como financeiros, materiais, familiares, no trabalho, irmãos, se você tentar resolver por sua própria força, você vai se quebrar, você vai se matar, porque você não vai conseguir sem a ajuda de Deus, irmãos. Deus, irmãos, é isso que temos que aprender, irmãos. Porque, sabe, é muito fácil falar, pouco com Deus é muito, pouco sem Deus é nada. Pedro está dizendo para nós assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de nós. Assim como Jesus falou assim, que cuida do pardal, que cuida dos animais, que cuida do nosso cabelo, que cuida da nossa vida, que os lírios do campo não tecem nem fio, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Nós estamos preocupados, irmãos. Vamos lançar, temos que trabalhar, temos. Mas, irmãos, a ansiedade, por que Pedro fala isso, irmãos? Sabe por quê? A ansiedade tira o domínio espiritual e psicológico do ser humano. Presta atenção numa pessoa ansiosa. Não dorme, come demais, outros não comem. A pessoa ansiosa, ela fica estressada e estressa quem está em redor dela. A verdade é essa. Então, lançar a ansiedade para Deus. Temos que nos preocupar? Temos, irmãos. Mas não podemos, irmãos, querer assumir uma coisa que nós não podemos suportar aquilo. Aí fica ansioso, vai no médico, o médico pega a receita, um comprimido lá de calmante. É isso? Aí começa com 5 miligramas, daqui a pouco vai para 10, daqui a pouco vai para 20, vai para 50, vai para 100, daqui a pouco está tomando um remédio controlado. Irmãos, lança sobre Deus a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de você. Com as suas mãos, você não vai conseguir resolver seus problemas, não. De jeito nenhum. Lembra dos discípulos lá no Mar da Galileia? E o mar em revolto, e a noite inteira batalhando, até que Jesus, vão perecer. Homens de pequena fé, aquete mar aquietou. Com as mãos deles, eles não iam sair nunca do Mar da Galileia, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que a igreja entenda, que os irmãos entendam. Que ninguém consegue suportar sozinho suas preocupações e lutas diárias, não, irmãos. Se você não colocar no altar de Deus, colocar nas mãos de Deus, pedir ajuda para Deus e do Espírito Santo, você vai sofrer as consequências. Quantas pessoas infartando, irmãos, pastores, infartando por causa de ficar ansioso, preocupado. Irmãos, às vezes a pessoa fala, como é que você faz? Eu falo, não faço nada, entrego para Deus. Fazer o quê? E o que eu vou fazer? Temos que entregar a Deus todas as nossas mazelas, feridas e chagas, irmãos. O dia a dia, você tem feridas, você sofre afrontas, você sofre confrontos. E se você quiser resolver no braço, você vai acabar preso ou morto. Mas entrega para Deus, irmão. Entrega para Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. As pessoas hoje, irmãos, não estão vendo o Evangelho de Cristo como a solução do problema delas. Estão vendo o Evangelho de Cristo como uma negociata com Deus, e não é assim. O Evangelho de Cristo nos ensina a sermos dependentes dEle. Ele é o Senhor.
Lembra da parábola de João capítulo 15? Ele é a videira, nós somos os ramos, irmãos. Quem alimenta os ramos é o tronco. Quem alimenta o corpo é a cabeça, e a cabeça é Cristo. Ô irmãos, essa realidade, nós temos que entregar a Deus todas as nossas mazelas, as feridas e chagas do dia a dia. Às vezes você levanta tão contente, tão feliz da vida, você lê a Bíblia, você ora, você acaba de sair na rua, pronto, alguém já fala alguma coisa, alguém já te... Irmãos, se você não entregar para Deus, você não vai suportar as cargas que você vai levar, não. Outra coisa nós aprendemos aqui, irmãos, temos que entregar a Deus todas as nossas tentações e lutas diárias. Tentações e lutas diárias, irmãos. Se você não entregar para Deus, você não vai suportar, irmãos. Não vai suportar. Não tem quem suporte, irmãos. Não existe super-homem, super-mulher, super-crente, não, irmãos. Tem que entregar para Deus, irmãos. E você vigiar é a nossa obrigação. Mas se Deus não nos ajudar, irmãos, nós seremos consumidos pelas tentações, pelas lutas diárias. Seremos consumidos. Por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, somos frágeis, e Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, então Ele quer nos socorrer, mas muitas vezes, irmãos, Deus está do nosso lado, e nós não clamamos a Deus, como os discípulos, ali trabalham a noite toda, depois que quase estavam afundando, Senhor, se daqui morramos, não? Irmãos, não lute com as tuas forças. Irmã, não lute com as tuas forças. Entrega o seu problema para o Senhor, e entrega para Ele, confia nele que Ele vai resolver o seu problema. Ninguém consegue suportar sozinho, irmãos, as preocupações, as lutas diárias, não. Por quê, irmãos? Temos que reconhecer que Deus é quem cuida de nós. Pedro deixa bem claro isso, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Israel sofreu muito por causa disso, irmãos. Israel era o povo da teocracia, Deus governando o povo abençoado, entrou em Canaã, a desfrutar de bênçãos de Deus, de repente cai um rei. Aí Deus falou, tá bom, coitado de Samuel, chorou, indignado, Deus falou, Samuel, não é você que rejeitou, o rejeitou foi a mim. Só que fala para eles o que eles vão sofrer na mão do rei, o direito que o rei vai ter sobre eles. Aí Samuel dá lá a receita do rei para eles, e eles quiseram um rei, sofreram. Você tem que reconhecer que Deus é quem cuida de você. Não adianta nós queremos, irmãos, amados irmãos, queremos ser dono da nossa situação, nós somos, nem da nossa vida somos dono, o dono da nossa vida é o Senhor, é Ele que cuida de nós, Ele que dá fôlego de vida, é Ele que faz nós acordar, levantar, trabalhar, tudo é Deus que faz, é Ele que cuida de nós, é Ele como o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, aquele que nos conduziu e nos conduz para a eternidade, com as suas mãos poderosas, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, irmãos. Lançar é voltar-se para Deus com inteireza de coração. Senhor, aqui está esse problema, eu não estou suportando mais. Mas de coração, Senhor, está entregue ao Senhor. Está entregue ao Senhor. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Sabe, irmãos, é nessa hora que Deus vai agir. Porque quando você fala para Deus, eu não aguento mais, não suporto mais, aí Deus fala assim, agora chegou a minha vez. Agora é a minha vez de agir. Porque enquanto nós estamos lutando com as nossas forças, lembra os discípulos lá no barquinho, remando e teimando, não conseguia nada. Enquanto você tiver a força para lutar, Deus não pode te ajudar. Agora, a hora que você entregar para Ele, Ele fala assim, agora é a minha vez de te ajudar. Agora eu vou agir. Agora você entregou para Deus. Então, lançar é voltar-se para Deus com interesse de coração. Não é, irmãos, você ser também um omisso da situação. Não é isso, não. É você ser sincero com Deus, que a situação está te agravando, está mexendo com o seu interior, com o seu psicológico, mexendo com a sua vida. É você ser consciente disso, Senhor, o problema é sério comigo, eu não vou suportar isso, então eu estou lançando para o Senhor me ajudar. Não é omissão.
Lançar é jogar nosso fardo para Deus como submissão e não como barganha. É lançar para Deus como submissão. Estou entregando para o Senhor porque eu sou submisso ao Senhor. E não estou barganhando com Deus. Não, eu vou dar esse fardo para o Senhor porque eu quero um fardo mais leve. Ah, Jesus falou sobre isso, pastor. Mateus capítulo 11. Vinde a vós todos cansados e oprimidos, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu fardo é suave, meu fardo é leve. Só que nós não podemos barganhar com Deus. O nosso fardo é pesado, a nossa luta diária é pesada. Eu estou entregando para o Senhor porque eu quero socorro do Senhor. Ô irmãos, se nós, irmãos, não jogarmos não lançarmos esse fardo para Deus, como submissão a Deus, e não como barganha, não estamos barganhando com Deus, não, estamos submissos a Deus, a palavra de Deus. Pedro deixa bem claro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar é dizer que o Senhor controla todas as circunstâncias da nossa vida, irmãos. Senhor, a minha vida, quem tem o controle é o Senhor. Irmãos, se nós quisermos controlar a nossa vida espiritual, sem a ajuda de Deus e sem a direção de Deus, nós não vamos para lugar nenhum, irmãos. Porque quem controla a nossa vida espiritual, e mesmo as nossas atitudes e emoções, é Deus através da palavra e do Espírito Santo. Quando o homem, irmãos, pela sua razão, pelo seu intelecto, pela sua autoprepotência e arrogância, toma a direção da sua vida, ele entra naquela fase do humanismo secular, eu e eu. Irmãos, às vezes dá certo, mas você vai sofrer as consequências. Agora, quando você lança para Deus, dizer que o Senhor controla todas as circunstâncias da tua vida, você está dizendo assim, eu sou servo de Deus, submisso a Deus, e Deus controla a minha vida, minhas ações, e o dia a dia da minha vida, do meu andar, do meu pensar, de tudo que eu faço, está nas mãos do Senhor. Oh, irmãos, lembra o caso de Ana, irmãos? A esposa lá, que ela tinha um marido que tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. E a Ana era afrontada pela Penina. Só que um dia a Ana entregou a vida dela para Deus. O tal de Eucana, a Bíblia vai que ele amava a Ana, o marido dela. Só que Ana, quando chegou no templo, o que ela fez? A Bíblia diz que até o sacerdote Samuel teve ela por embriagada, porque ela só mexia os lábios, nem falar ela falava. Só que ela entregou toda a sua vida, toda a sua dor, todas as suas mazelas, todas as suas angústias, para quem, meu? Para Deus. Ela entregou para Deus. E o que aconteceu, irmãos? Ela teve um filho, entregou para Deus, como ela tinha feito o pacto com Deus, e depois deu mais 5 filhos para ela ainda, irmãos. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Ana tinha um problema seríssimo, era estéril. Naquela época a mulher estéril era desprezada, mas o marido amava ela, mas ela era afrontada. Só que quando ela entregou o seu problema, o seu fardo, as suas mazelas, as suas feridas, a sua dor, entregou para Deus, o problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Para você entender que nas mãos de Deus está o querer e o efetuar, só depende das nossas atitudes, irmãos. Só depende das nossas atitudes. Deus pode estar disposto a nos abençoar de acordo com a sua santa e bendita palavra. Você entregou para mim? Muito bom, servo fiel. Pode deixar que agora eu vou agir por você. Segundo lugar, irmãos, lançar nossas ansiedades a Deus exige.
Agora, o que isso exige de nós? Primeiro, exige a ação do Espírito Santo sobre nós e não passividade. Ação. Porque tem muita gente que é passivo também, né? Ah, vou deixar para Deus resolver isso aqui. Se Deus resolver, se não resolver, não é assim não. Você ora como Ana, orou, crendo em Deus, o Espírito Santo agiu na vida dela, ela teve um filho, ela foi curada do seu problema, teve um filho, pagou o voto com Deus, depois teve mais 5 filhos ainda. Então, lançar sobre a nossa santidade a Deus exige a ação do Espírito Santo sobre nós e não passividade. O Espírito Santo vai tocar em você, você vai sentir aquele gozo, aquela alegria. Você está com um problema seríssimo, mas agora você entregou a Deus. Parece que você tirou um fardo de cima de você, parece que você tirou um peso de dentro do teu peito. É isso, irmãos, que nós aprendemos nesse texto sagrado. O que mais lançar a santidade a Deus exige? Exige desprendimento dos meus cuidados que são entregues a Deus, desprender daqueles cuidados. Olha, não deu certo comigo, não deu certo até agora, mas agora entreguei para Deus, agora é Deus que vai agir, agora é Deus que vai tomar a direção, é Deus que vai fazer. Então você não tem mais cuidado com isso, você entregou para Deus. Porque tem pessoas que entregam para Deus hoje e uma pega de volta. Outra coisa, lançar nossas ansiedades a Deus exige o quê? Exige decisão firme de não tentar controlar as ações de Deus também. Às vezes Deus quer trabalhar de uma maneira e eu quero trabalhar de outra. O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso. A Bíblia fala que Paulo, olha só, Paulo e Silas desejavam ir pregar o evangelho numa região, mas o Espírito de Jesus Cristo diz, não. Meu irmão, pregar o evangelho, e o Espírito Santo falar, não. Aí Paulo à noite teve uma visão, e um anjo do Senhor disse, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entendeu. Irmãos, lançar nossa sociedade a Deus exige desprendimento dos meus cuidados, que são entregues a Deus, exige decisão firme de não tentar controlar as ações de Deus. Eu entreguei para Deus, e Deus vai agir da maneira dEle, como Ele quer, porque é o melhor para mim, irmãos. Agora eu entrego para Deus, e quero controlar a ação de Deus. Não vai dar certo para mim não, irmãos. E não vai dar certo para você não. Não tente controlar as ações de Deus, irmãos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir, irmãos. Porque Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus tem o melhor para a sua igreja. Deus tem o melhor para os seus filhos, irmãos. Ô, irmãos, como isso é gratificante para nós, igreja do Senhor, saber que nós temos um Deus que cuida de nós, como Deus falou para Israel. Se vocês forem fiel à minha palavra, vocês vão comer, vai sair mel da rocha, vocês vão comer o trigo mais fino, vocês vão ter tudo. Mas eles não deram atenção à voz de Deus, à palavra de Deus, e não deixou Deus controlar a vida deles. Eles queriam controlar as ações de Deus. Quando Deus falava através do profeta, eles ignoravam. Quando Deus falava através do profeta, eles agiam o contrário. Exige decisão firme de não tentar controlar as ações de Deus. Não tente controlar as ações de Deus. Deixe Deus agir na tua vida, porque Deus tem melhor para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida da tua vida, da minha vida, da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, lançar nossa ansiedade a Deus exige o quê? Exige propósito definido e confiança absoluta. Confiança absoluta. Quem é esse que até o mar obedece?
Irmãos, confiança absoluta. Lembra da pescaria lá de Pedro lá? Senhor, pescamos a noite toda, não peguemos nada, mas segundo a tua palavra vou lançar a rede. Pegou 153 peixes grandes, que quase romperam as redes. Oh, irmãos, exige propósito definido e confiança absoluta a Deus. Confia em Deus, irmãos. Não lute com as suas forças, não, que você vai naufragar, você não vai aguentar. A luta não. A luta a diária é terrível. As preocupações, as lutas, as nossas feridas, nossas chagas diárias. Nós temos luta dia a dia com o nosso adversário, com os nossos inimigos que são espirituais. Lançar nossas ansiedades a Deus também exige decisão de alma e nosso olhar somente para Cristo. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, não somente olhar a Jesus Cristo. Eu entreguei para o Senhor, eu estou aguardando no Senhor a minha vitória, eu sei que vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele vai trabalhar a meu favor. Outra coisa, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos, irmãos. Nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos. Primeiro, nossa ansiedade prejudica a nossa saúde espiritual. Por que a pessoa entra em depressão espiritual, irmãos? Primeiro sintoma vem da ansiedade, que vai gerando, é uma cadeia alimentar que vai gerando um monte de coisa. Então, nossa ansiedade, seus efeitos maléficos, primeiro, saúde espiritual. A pessoa não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de ouvir louvor, não tem mais prazer de cultuar, e uma coisa vai chamando outra. É exatamente isso. A ansiedade tem seus efeitos maléficos. E quando você entrega para Deus, você vai recuperar esses efeitos do mal, não vai ter domínio sobre você. A ansiedade, irmãos, a nossa ansiedade reduz nossa comunhão com Deus. Ao invés de você pensar em Deus e nas ações de Deus em seu favor, você vai pensar nas consequências do seu problema e da situação que você está vivendo. Ô, irmãos, como isso é triste. É você saber que você não tem solução para o problema, você está com um problema, ao invés do problema ser resolvido, você ainda está perdendo a sua comunhão com Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, nesse mundo de meu Deus, cristãos, batizados com o Espírito Santo, mas por nos controlar a sua ansiedade, reduziu a sua comunhão com Deus, e muitos jamais nem cultua, entrou no esquema do desegrejado, estou afastado da igreja, mandando de Deus. Mentira, ninguém se afasta da igreja e fica com Deus, não. Quando se afasta da igreja, se afasta de Deus também, porque uma coisa puxa a outra, reduz a comunhão com Deus, reduz a koinonia, a comunhão com os irmãos, não toma mais santa ceia, uma coisa puxa a outra, irmãos. Cuidado com isso, irmãos. Nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos, mexe com a nossa saúde espiritual, reduz nossa comunhão com Deus. Não temos mais prazer de cultuar a Deus, de glorificar a Deus. Nossa ansiedade afeta negativamente nossa vida com Deus e com os irmãos. Quando a pessoa está bem espiritualmente, irmãos, ela tem prazer em conversar com os irmãos, estar com os irmãos. Quando a pessoa está dominada pela ansiedade, por seus problemas particulares, suas mazelas que ele entregou para Jesus, ela não tem prazer de nada. Tudo para ela é um peso, é um fardo. Oh, irmãos, como isso é triste. Estamos vendo isso hoje na vida de muitas pessoas. A ansiedade afeta negativamente a nossa vida com Deus e com os irmãos, comunhão, koinonia. Não tem mais afetividade, não tem mais aquele vínculo com a igreja, com os irmãos.
Outra coisa, irmão, nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos. O que mais ela faz, irmãos? Nossa ansiedade, irmãos, diminui nossa confiança no poder sobrenatural de Deus. Diminui a sua confiança no poder sobrenatural de Deus. Irmãos, tem pessoas que já viu tanta coisa que Deus fez. Já viu tanta coisa que Deus fez. Mas por estar ansioso, estar com um problema sério, pelas lutas diárias, pelas feridas, pelas chagas, pelas mazelas, essas pessoas hoje, irmãos, perdeu a confiança no poder sobrenatural de Deus. Naquela época, naquele tempo, eu sou saudosista, mas de coisas boas. E hoje também, Deus pode fazer grandes coisas, só depende de nós, irmãos. Só depende de nós, porque as pessoas perdem a sua comunhão com Deus, devido à sua ansiedade, à sua posição com Deus, e agora o que elas fazem? Ela perde a confiança no poder sobrenatural de Deus. Irmãos, como isso é triste, como isso é terrível. Outra coisa, irmãos, a nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos. O que mais eu aprendo com isso? Nossa ansiedade muda a nossa meta e o lugar de Deus em nossa vida. Muda a nossa meta e o lugar de Deus. A pessoa, quando tem um problema sério e está ansiosa, irmãos, ela perde o foco, ela perde o rumo, e ela perde, sabe o quê? Ela perde o lugar de Deus na vida dela, no centro da vida dela, no pensamento dela, no coração. Ela perde tudo, irmãos. Ela perde o controle espiritual, ela perde o controle do seu ser. Então a ansiedade, irmãos, muda a nossa meta e o lugar de Deus em nossa vida. O que passa a controlar nós agora, irmãos, é o desânimo, é a indiferença, é as coisas materiais. E aí surge um monte de coisa que às vezes o adversário coloca como solução. E não é solução, às vezes é apenas um tapa-buraco, como a prefeitura faz com o asfalto, que não é solução. Tapa um buraquinho agora, daqui a pouco tem um buracão. A mesma coisa é o ser humano, irmãos. A mesma coisa é nossa vida espiritual. Estamos falando de coisas espirituais, irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Uma pessoa, irmãos, desanimada, desiludida, ansiosa, pode ser um prato para o adversário. Poderá ser um prato para o adversário. E é isso que ele está procurando. Outra coisa, nossa ansiedade tem seus efeitos maléficos. O que mais ela faz? Nossa ansiedade imobiliza nossa fé em Deus. Imobiliza. Você já não tem mais aquela ação de levantar na madrugada e orar. Você já não tem mais aquele desejo de jejuar, de ler a Bíblia, de cultuar a Deus. Não, você fica espiritualmente imobilizado pelo seu próprio ser, por essa ansiedade que domina o ser humano. E quando você se torna imobilizado por seus próprios sentimentos, você passa a ser um coitadinho. Sabe aquela pessoa, irmãos? Ninguém tem dó de mim, ninguém tem pena de mim. Irmãos, a ansiedade levou você a esse caos. Não deixa isso acontecer na tua vida, não. Não deixa a ansiedade mobilizar a sua fé em Deus, não. Lute com todas as forças e saia desse calabouço. Lembra o caso do profeta Elias, o gigante da fé, o homem de Deus. De repente corre de uma mulher, por causa dos que falou que ia matar ele. E quando Deus vai questionar o profeta, Senhor Jeová, tu sabe que eu sou zeloso pela tua obra, e só eu mataram teus profetas, só eu fiquei. Não, Elias, tem mais 7.000 aí, Elias.
Deixa de ser vítima. Você está sendo vítima de você mesmo, irmãos. Hoje o que mais existe são obreiros vítima de si mesmo. A fé imobilizada, as suas ações de Deus imobilizadas, e são vítimas de si mesmo. Todo mundo é culpado, menos ele. Aleluia, irmãos. Oh, irmãos. Se nós fizermos um raio-x da nossa vida espiritual, irmãos, esse texto é para isso, para nós fazermos um raio-x da nossa vida espiritual. A ansiedade imobiliza nossa fé em Deus, deixa você atado nas amarras de você mesmo. Você fica atado nas amarras de você mesmo. Você não consegue sair de você mesmo. Outra coisa, irmãos, a ansiedade tira dos cristãos a visão da providência divina. Olha como é uma cadeia que vai agindo. Primeiro, ninguém consegue suportar sozinho. Depois, nossas ansiedades exigem a ação do Espírito Santo. E a nossa ansiedade tem um efeito maléfico. E agora a ansiedade tira de nós cristãos a visão da providência divina. A pessoa, quando está bem espiritualmente, ela crê na provisão de Deus. Irmãos, o ganhar muito é bom, é bom. Mas você sabe que você pode ganhar pouco? E você, pela provisão de Deus, aquele pouco se tornar muito na tua vida? Tem pessoas que ganham muito e não consegue controlar a sua vida. Não consegue controlar. Por quê? A ansiedade dos cristãos, a visão da providência divina. Quando você ganha pouco e você é um servo de Deus, você crê na provisão de Deus. Quando você ganha muito, você crê na provisão do seu salário. Eu trabalhei numa empresa, tinha um setor lá, que era o setor, vamos dizer assim, o top da empresa. E tinha um irmãozinho lá, que era o que menos ganhava no setor lá. O resto tudo ganhava teto lá. E chegava no fim do mês, um dia eu estava lá, estava conversando com o irmão lá, que conhecia ele falou assim, aí tinha um encarregado, ele chegou nesse, irmão, me arruma aí tanto aí, irmão, que eu estou precisando. Aí, falei, você arruma um dinheiro emprestado para o encarregado? Ele falou assim, irmão, eu arrumo dinheiro para todo, não sei o que esse povo faz, ganha tudo mais do que eu, e só vive pegando dinheiro emprestado. Irmãos, quando a questão não é ganhar muito, a questão é crer na provisão de Deus, irmãos. Às vezes você ganha muito, você confia no seu salário e você deixa de crer na provisão de Deus, na bênção de Deus. Irmãos, nós temos que controlar nossas ansiedades, nossas emoções e não colocar a nossa visão, não colocar nossas ações naquilo que vemos. Mas a Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista. A ansiedade tira a visão dos cristãos da provisão divina, da providência divina. Não crê mais na providência de Deus. Lembra o caso de Abraão e o filho? Quando Isaac falou, pai, aqui está o facão, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Mas onde está o cordeiro? E que Abraão disse para o filho, o Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro. Irmãos, a ansiedade tira dos cristãos a visão da providência divina. Por quê? A ansiedade não deixa os cristãos olharem para o poder sobrenatural de Deus. Elas olham para a solução momentânea, para a solução do momento. Oh, irmãos, como isso é triste na vida dos cristãos. Outra coisa, irmãos, a ansiedade não deixa os cristãos olharem para a bondade soberana de Deus. Deus é misericordioso, é bondoso. Jeremias, Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de serem consumidos. Mas ele vai dizer, chegando no verso 29, nós meditamos ontem, o que ele diz lá? Coloque a tua boca no pó, quem sabe há esperança.
Oh, irmãos, como isso é gostoso, olhar para a vontade soberana de Deus, a bondade de Deus. A ansiedade não deixa você ver a bondade soberana do Senhor. A ansiedade não deixa os cristãos olharem para a herança espiritual que eles têm. Se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos, você acha que como filho de Deus você não tem direito a alguma coisa? Oh, irmãos, para pensar nisso, irmãos. Se você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, será que você não tem direito a alguma coisa dessa herança? Claro que tem! Oh, aleluia, irmãos. Nós temos direito a essa herança espiritual. A ansiedade não deixa os cristãos verem os tesouros celestiais, só vê as coisas materiais, as coisas humanas. A pessoa não vê mais as coisas celestiais, não. Aí Deus fala para a igreja de Laodiceia: sou rico e abastado, não tenho falta. Mas eu peço que vocês comprem de mim colírio para que veja a vossa nudez, para que vocês vejam a vossa situação. Oh, irmãos, vamos olhar com os olhos da fé, pedir a Deus que ilumine nossa mente, nosso coração, e não deixe a ansiedade mudar o nosso ser, mudar a nossa postura de cristão, mas sermos verdadeiros cristãos, confiantes no poder sobrenatural de Deus em nosso favor, em favor da nossa família. Porque se não for assim, nós sofremos consequências. Outra coisa, irmãos, a ansiedade não deixa os cristãos verem o seu companheiro de batalha. Versículo 9 aqui, que nós lemos aqui: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumprem entre vossos irmãos no mundo. O seu problema não é só seu não, meu irmão. Tem muita gente, oh, irmãos, se você queria estar na minha pele, não, irmão, não queria estar na minha pele, não. Só essas cadeiras aqui que sabe, quando eu estou limpando aqui, chorando, só essas cadeiras sabem, e Deus testemunha. Aleluia. A ansiedade não deixa os cristãos verem o sofrimento do seu companheiro, a luta do seu companheiro. Não, ele só vê a dele. A ansiedade não deixa os cristãos verem o seu Pai protetor, que é o Senhor Deus. Ele só procura ver aquilo que é momentâneo, aquilo que é terreno. Não, irmãos, não deixa a ansiedade dominar o seu intelecto, sua emoção, sua vontade. Não, peça para Deus dominar a sua emoção, o seu intelecto, sua vontade. E não deixa a ansiedade dominar, não. Porque senão você vai perder todo o equilíbrio emocional e você vai cair pela fé, você vai cair da fé e você vai negligenciar a sua vida espiritual, você vai negligenciar a sua salvação e você vai sofrer consequências seríssimas. Outra coisa, irmãos, a ansiedade não utiliza a mais sincera amizade. A ansiedade inutiliza a mais sincera amizade. Uma pessoa ansiosa, irmãos, começa a achar que quem está próximo dela é o culpado da situação dela. Sabia disso? Inutiliza a mais sincera amizade. Concluindo, irmãos, todos os detalhes da nossa vida somente pode ser confiado ao Deus que nos deu a vida. Por que Pedro diz isso aqui, irmãos? Pedro vai falando aos irmãos, aos jovens, aos líderes, depois aos jovens. Depois Pedro vai falando aqui sobre humilhar sobre o poder da mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por quê? Todos os detalhes da nossa vida somente pode ser confiado ao Deus que nos deu a vida. Ele deu a vida para você, deu a vida para todos nós, e Ele tem o controle nas suas mãos. Ele pode fazer a diferença em nossas vidas, irmãos. Irmãos, como a gente, irmãos, tem negligenciado nas ordens bíblicas e nos ensinamentos bíblicos. Para encerrarmos, Deus preocupa-se com aqueles que dependem dEle. Deus
preocupa-se com aqueles que dependem dele. Se você depende de Deus, Deus está preocupado com você. Agora, se você depende das suas forças, lute, só que você vai ser um derrotado. Essa é a verdade. Deus se preocupa com aqueles que dependem dele. Agora, se você acha que você tem vigor, tem coragem, lembra o caso de Israel, dos reis lá? Contratava exército do Egito, exército de Faraó, exército de quem? Deus falou assim, ó, o poder não está no braço da carne. O poder não está no braço, o poder não está na força, o poder está em Deus. Deus quer abençoar a todos aqueles que dependem dele. Amém, irmãos?